Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu vou te apresentar o nosso novo quadro aqui no canal. Pra vocês que não sabem, não sei se vocês sabem, mas eu tinha outro canal que era o Te Indico Isso, que é esse aqui. E lá eu só postava... Desculpa. E lá eu só postava casos baseados de filmes, tipo, filmes baseados em fatos reais. Mas eu contava a verdadeira história que acontecia no filme. Então eu resolvi parar com o canal porque tava ficando muito massivo só fazer isso. E eu vou voltar com esse conteúdo, só que nesse canal, uma vez por semana. Eu espero que vocês gostem. Então, gente, hoje eu vou te contar a verdadeira história sobre o filme Brinquedo Assassino. Você sabia que o filme Brinquedo Assassino, que é essa lenda desse filme aqui, que é do filme do Chuck, ele tem uma história real, ele é baseado numa história real. Não é nada tipo o boneco saindo matando alguém no meio da rua, mas é uma história bem cabreirinha. Então, vamos lá. Existem duas versões dessa história e eu vou te contar as duas versões meio resumidamente pra vocês. E vamos lá. Tudo começou logo no início dos anos de 1900, em Key West, na Flórida, quando um garotinho chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, ganhou de um dos empregados do casarão onde morava um estranho boneco. O brinquedo media pouco mais de 1 metro de altura e estava vestido com roupinhas de marinheiro. E o menino decidiu batizá-lo com seu próprio nome, Robert. Essa é uma versão. Agora, a outra versão é o seguinte. Outra versão conta que o boneco teria sido fabricado pela Steiff Company, na Alemanha, e comprado pelo avô de Otto durante uma viagem que ele fez à Alemanha em 1904. Ele entregou ao jovem Otto como presente de aniversário. E o traje de marinheiro do boneco provavelmente era uma roupa que Otto usava quando era criança. Então, gente, essa era as duas versões da história que acontece, mas o pessoal acredita mais na primeira versão, que é a versão da empregada. Mas vamos continuar. Depois de ganhar o boneco, o menino não desgrudava mais dele. E não demorou até que os pais de Eugene e os serviçais que trabalhavam na residência começassem a ouvir o garoto ter longas conversas com Robert. E, gente, o bizarro de tudo isso, né, nem uma criança conversar com um boneco, porque até eu conversava com minhas bonecas, é que eles escutavam, tipo, duas vozes diferentes na conversa. Por exemplo, o Eugene falava alguma coisa com a voz de criança dele, e uma voz mais grossa respondia, então isso era muito estranho. No início, simplesmente deduziram que o menino tinha diálogos com o boneco, usando sua voz normal e outra com entonação modificada. Mas, com o tempo, os pais do Eugene começaram a ter uma dúvida com essa voz. O garoto muitas vezes acordava aos gritos no meio da noite, sendo encontrado muito assustado em sua cama e rodeado por móveis revirados. Nisso, brinquedos mutilados passaram a surgir pela casa e várias coisas estranhas começaram a acontecer. Ginny também tinha acessos de ira frequentes e culpava o boneco por todas as ocorrências misteriosas. Os pais do Eugene não acreditavam nisso, não acreditavam que o culpado era o boneco, eles acreditavam que o Eugene só estava tentando livrar a culpa dele, mas eles escutavam uma risadinha misteriosa e provavelmente era do boneco. Mas apesar de tudo isso, o Eugene continuou muito apegado ao boneco, ele não desgrudava dele de maneira alguma, ele tinha um lugarzinho pro boneco jantar com a família, pro boneco dormir com ele, então ele, com o passar do tempo, ele foi ficando muito mais apegado ao boneco. Depois de adulto, Eugene herdou o casarão e após se casar com Annette Park em Paris em 3 de maio de 1930, o brinquedo foi colocado em um dos quartos da casa. Logo começou a circular rumores entre as crianças da vizinhança que diziam que o boneco Robert encarava elas pela janela ou apareciam em diferentes locais da casa durante o dia. Além disso, pessoas que visitavam o local diziam ouvir passos vindos do andar de cima, onde não tinha ninguém, só o boneco. Bom, eles também escutavam risadinhas, murmúrios, tipo, coisas de filme de terror, que se fosse eu já tinha atacado fogo. E, pois é. A esposa do Eugene, a Annette, ela também dizia que ela via as feições do boneco mudarem. Tipo, uma hora ele tava com uma feição bem feliz, outra hora ele tava com uma feição de raiva. Então isso também é bem estranho. Robert continuou ocupando esse espaço, o espaço lá de cima da casa, até a morte de Eugene e da esposa dele. E depois disso, os filhos venderam a casa e outras pessoas foram morar lá. Depois que uma nova família se mudou para o casarão, eles logo começaram a ser assombrados pelo boneco. O brinquedo apavorava especialmente a filha dos novos moradores, que até hoje, com mais de 30 anos após ter ocupado a residência e convivido com Robert, diz que ainda se sente traumatizada pelas experiências horripilantes e garanto que o boneco a torturava. Bom, vamos para o que muita gente fala que deve ter acontecido para por que esse boneco é assombrado. A gente não sabe explicar até hoje, como eu disse, duas teorias, né, que o empregado entregou o boneco ao Eugene e outro que o avô dele.
mas falam que o boneco, que esse empregada que entregou o boneco Eudine era uma pessoa adepta ao voodoo e enfeitiçou o boneco para o boneco amaldiçoar toda a família. E por isso que o boneco é amaldiçoado. Atualmente, o casarão em Key West foi convertido em um pequeno hotel. E Robert se transformou em uma atração do museu local. Segundo os funcionários que cuidam da manutenção do estabelecimento, o boneco continua assombrando o local mesmo preso na pequena cúpula de vidro. Bom, esse boneco é tipo um folclore local. Aqui no nosso país a gente tem um folclore que é o Saci, essas coisas assim. Mas lá eles têm esse boneco que é o Robert, que é o Robert. E lá eles falaram que ele foi o causador de muita coisa ruim. De acordo com o folclore local, o boneco causou acidentes de carros, ossos quebrados, perda de emprego, divórcio e muitos outros infortúnios. E os visitantes do museu supostamente experimentam infortúnios pós-visitas por não respeitar o Robert. Bom, lá no museu eles têm uma recomendação que é sempre respeitar o Robert. Eles recomendam que todo mundo que vá até lá conheça o Robert, porque ele pode se sentir ofendido. E se você for tirar uma foto dele, você tem que pedir permissão ao boneco pra você tirar uma foto dele. Porque senão ele pode se sentir ofendido e te lançar uma maldição, que é uma dessas coisas daí, acidente de carro, ossos quebrados, então você tem que respeitar o Robert. Aliás, ao redor da cúpula de vidro dele, os funcionários sempre encontram cartas de pessoas pedindo desculpas e pedindo para o Robert tirar a maldição que ele lançou sobre elas porque eles não respeitaram o Robert. Então é melhor a gente se prevenir, a gente não quer uma maldição pra gente. Então se você for lá nesse museu em Key West e conhecer o Robert, você pede pra tirar uma foto dele e manda pra mim, tá bom? Porque eu quero muito ver. E é isso, sempre respeite o Robert. E espero que vocês gostem desse novo quadro, tá bom? Beijo!